Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje quero ensinar vocês a fazer um estojinho, um modelo de estojinho super legal para vocês venderem bastante. Agora, para o Dia dos Professores, é uma data ótima, muito boa para vocês venderem bastante. Então, já comece desde já a se preparar. E eu trouxe para vocês esse ano, então, esse estojinho. É uma ideia muito legal, gente. E o mais legal é que iniciante consegue fazer tranquilo, tá? Uma peça simples de fazer, diferente e super bonitinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, ela é o estojinho, ela tem 2 zíperes aqui. E a abinha, certo? Ela abre assim, ó. Esses 2 bolsos não se encontram, são bolsos separados, ó. Aqui coloquei essas canetas. E aqui do outro lado, outro tipo de caneta. E é aí um modelinho muito legal para vocês venderem como lembrancinha, porque toda criança, né, quer levar uma lembrancinha aí para professora no Dia dos Professores. Então é uma peça que você não vai vender tão caro, então dá para vender aí para elas darem como lembrancinha, tá bom? E olha só que lindo tecidinho que eu usei. Já quero aqui, ó, deixar o meu convite para você se inscrever no meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrita no canal, se inscreva. E aqui embaixo tem um sininho, clica no sininho, escolhe a opção receber todas as notificações, tá? Assim, sempre que tiver aula nova, e é toda semana, tem uma aula nova aqui de costura criativa, você vai receber notificação do YouTube, tá certo? Olha, o tecido lindo que eu escolhi. Corujinha, gente, corujinha. Ai, tá tão meiga, é uma coleção nova. Esses tecidos é uma coleção nova aí, agora de 2023. Estampa tricoline digital da Igaratinga Tecidos. Olha esse que lindo. Bonitinho, né, gente? Então é bem simples. Olha só o que vocês vão precisar cortar para fazer esse estojo, tá? A medida do corpo é o tamanho de 23 por 23, tá? 23 por 23, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal. E também vamos cortar 2 vezes essa mesma medida na manta. Como aqui, gente, ela fica dobradinha, ó. Para não ficar muito duro, muitas camadas, sabe? Muito grosseiro, eu tô usando manta R1. Ela é mais maleável e mais fininha, tá? Então, usem R1 aí para essa peça. Aí, o que eu fiz? Peguei tecido principal, as 2 partes, tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá? Para o forro, a gente corta também aqui, ó, 2 vezes o tamanho 23 por 23. Só que aqui no forro, a gente vai cortar eles ao meio, ó. Depois que você cortou os 2 quadrados de 23 por 23, dobra eles ao meio e corta. A gente vai precisar de 4 pedaços de forro. Pronto. Vamos precisar aqui de 2 pedaços de zíper, 25 centímetros de zíper, tá? Então, são 2 pedaços de 25 centímetros. 2 cursores. E aqui, a aba. O tamanho da aba é 11 centímetros por 8, tá? Eu cortei 2 vezes no tecido e uma vez na manta R1. Aqui eu coloquei a manta por baixo. Aí aqui, por cima da manta, a gente coloca uma das vezes do tecido. E aqui, frente com frente, estampa de frente com estampa, o outro tecido. E aí, gente, em uma das partes, no caso aqui, eu dei uma leve arredondada. Pode usar o cone de linha para arredondar, tá? Arredondei aqui e aqui. Então, assim, é a aba e é só isso que a gente vai precisar de material para fazer esse estojo. Muito simples, né? E o botãozinho, né, gente? Aqui para poder colocar, fechar a aba, precisa do botãozinho, tá? Kit de materiais, temos no site, esse aqui tá muito bacana, ele rende bastante. Dá pra fazer 3 estojos, tá? Então, cada kit desse aqui faz 3 estojinhos do que eu vou ensinar agora. Esses kits de materiais vocês podem comprar no meu site, www.alinerogério.com.br. O link tá aqui na descrição, pra quem tá assistindo no YouTube, pra quem tá assistindo no Instagram, o link tá no meu perfil, tá? O que vai no kit? Tecido principal digital, tecido de forro, que é esse poá de bolinha, 1,5 m de zíper, 6 cursores e a manta R1, tá?
A única coisa que não vai no kit são os botões. Então, cada kit desse, se você cortar direitinho, aproveitando todo o tecido, dá pra fazer 3 estojos. Então, tem esse aqui com a estampa de corujinha fundo rosa, que é o que eu vou fazer aqui no vídeo. Tem esse, que é o que eu mostrei pra vocês no início. Tá linda essa estampa. Gente, estampa digital é tudo de bom, né? Olha só, vou mostrar aqui primeiro no Instagram. Olha que estampa mais linda, gente. Tá fofinho demais. E tem aqui essa terceira opção também de corujinha, ó. É outra estampa também muito bonitinha pra fazer o estojo, tá? Então, temos essas 3 opções. Ah, Aline, não quero fazer de coruja, não. Lá no site, na minha lojinha virtual, nós temos várias estampas de tecido, tá? Eu vendo a partir de meio metro, tem várias cores de zíper, tem cursor. Então, vocês podem ficar à vontade para conhecer, para quem ainda não conhece, né? Conhecer o site e dar uma olhada nos produtos que eu tenho lá. A gente envia para todo o Brasil, tá? Por correio ou transportador. Na hora que você for finalizar a compra, você escolhe lá a forma de envio. Cupom de hoje é o mesmo da aula de domingo. -5. Tudo junto em minúsculo e o 5 do final é número, tá? Então, para você ter 5% de desconto, você usa esse cupom. E se a compra for por Pix, né, que no caso é o à vista, você tem mais 5% de desconto, que soma, então, os dois 10% de desconto. Certo? Muito rapidinho e gostosinho de fazer essa peça. Eu vou começar aqui pela aba. Gente, deixa eu chegar pra cá um pouquinho. Aí. A aba aqui, então, vou passar uma costura com um pé de máquina na parte arredondada. Essa parte reta aqui, eu deixo sem costura, pra poder desvirar, tá? Vamos lá, usando aqui a minha máquina Jack A4. Essa é a máquina que eu uso. Quem quiser ir comprar uma máquina, fazer o orçamento, tenho parceria e sempre indico Maurício Armindo da Costura e Bordados Limeira. Qualquer tipo de máquina que você comprar lá com ele, dizendo que foi minha indicação, fala assim, ó, eu vi lá no vídeo da Aline Rogério, que se eu comprar a máquina aqui, eu ganho 5 videoaulas da Aline, tá? Então, compra lá, fala que foi minha indicação, e aí você ganha 5 videoaulas, pede meu contato lá pro vendedor, ele vai passar meu contato para vocês entrarem em contato comigo, para poder escolher as 5 videoaulas de brinde, tá? Ó, passei a costurinha aqui na aba, agora aqui por essa partezinha reta a gente vai virar para o lado direito. Aqui, ó, os cantinhos arredondar, a gente passa bem o dedo pra ficar bem certinho. Se quiser ir no ferro de passar, ó, eu deixei a corujinha bem aqui, ó, pra ficar bonitinha. Acerta bem. E aqui eu vou passar um pesponto, uma costurinha de meio pé de máquina. Na parte reta aqui, eu faço uma costura também, o tecido não ficar solto. Cortei aqui o excesso. Aí, aqui na aba, nessa parte reta, eu vou dobrar o meio e vou dar um pique bem pequenininho, só pra marcar o meio aqui, ó. Tá? Só pra gente conseguir centralizar bem certinho aqui. E vamos pegar uma das partes do tecido principal com a manta, né? Dobra ao meio, dá um pique, pode ser de qualquer lado, porque é um quadrado, né? 23 por 23, então, qualquer lado. Dá um pique pra marcar o meio. E aqui a gente vai colocar pique com pique, né? Pra costurar a aba. E ficou assim. Agora, a gente começa a costurar o zíper, tá? Vou pegar um dos pedaços de zíper, dentinho de frente pra estampa, vou passar uma costura aqui, ó. Essa primeira costura é uma costura de segurança. E agora eu ponho o forro. Lembra, a gente cortou, o forrinho tá menor, ele é assim mesmo, ó. Pego tecido, estampa de frente com estampa, e agora eu vou colocar o calcador de zíper. E passa a costura aqui no forro. Passou a costura, coloca o forro pra trás, ó. Puxa bem aqui. E vamos rebater a costura. Nessa hora de rebater, a aba fica assim, ó, levantada, tá? A gente passa a costura por baixo da aba. Sempre vigiando, puxando o forrinho. Pronto. Aí, agora, coloco aqui a aba pra baixo.
Vou pegar aqui a outra parte do tecido principal que está com a manta. E aqui vou colocar, ó, dentinho do zíper de frente aqui com a beiradinha, alinha bem aqui, ó, e passa a costura. Passou a costura, vou pegar o outro forro, coloca a estampa de frente com estampa e passa a costura mais uma vez. Passou a costura, vamos abrir aqui e rebater a costurinha aqui abaixo do zíper. Até aqui é como se fosse uma nécessaire tradicional, né? Pronto. Opa. Rebateu aqui. Eu já vou colocar o cursor nessa parte, tá? A medida do zíper que eu passei pra vocês é um pouquinho maior, né? Aqui tem 23, passei a medida de 25 pra sobrar a pontinha pra gente colocar o cursor. Ai, esse zíper ficou lindo, amei esse zíper aqui. Show de bola. Pronto, deixo paradinho aqui no meio, certo? Agora é hora da gente começar a costurar outro zíper, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nesse cantinho de cá, tá? Olha, o zíper tá aqui, nesse cantinho de cá eu vou costurar o outro zíper. Dentinho de frente. Passou a costura. Ainda tenho 2 forros aqui. Então, estampa do forro de frente com a estampa do... Vou botar isso pra cá que tá quase caindo. Tecido. Passou a costura. Coloco o forro pra trás, vou rebater aqui. Agora, gente, ó, então tem aqui, ó, zíper aqui, zíper no meio e a outra pontinha, tá? O que nós vamos fazer? A gente vai pegar a pontinha desse zíper e trazer até a outra beiradinha aqui, ó, desse jeito, certo? Colocou aqui beiradinha do zíper, passa a costura. Passou a costura, pego o último forro, vou colocar a estampa de frente com estampa. Passa a costura mais uma vez. Esse último zíper que eu costurei, essa última parte, pra gente conseguir rebater, a gente vai ter que abrir o zíper, tá? Que é esse ladinho aqui. Então, coloco o forro todo aqui pra trás. E venho aqui. Fazendo a costurinha. Aqui hoje eu vou tirar o calcador de zíper, não vou usá-lo mais, então coloco o outro. Então, ficou assim, ó. Deixa eu mostrar assim para os meninos do Instagram ver. Assim, pro YouTube, ó. Agora aqui a gente tem, ó como é que ficou aqui dentro, só para vocês verem, ó. 2 forrinhos aqui, 2 aqui, tá? Vamos colocar o outro cursor. Eu já vou colocar do avesso, só tem que prestar atenção para os dois fechar pro mesmo lado. Então, esse aqui eu coloquei daqui para lá, então o outro também tem que colocar, tá? Então, aqui, ó, ele já do avesso, junto aqui pontinha com pontinha. Como o zíper tá todo aberto, eu vou colocar esse cursor até o final, tirar e colocar de novo. Se ele encaixar, né? Porque sempre tem um pra dar... Aí, coloquei, ó, levo até o final, tirei ele aqui, vou colocar de novo pra ele ficar paradinho no meio e o zíper fechadinho. Até aqui tudo certo, então tá dando pra entender bem? Como diz aí, coloca os comentários aí pra mim. Boa noite, quem tá chegando. Boa noite, meninas do YouTube e meninas do Instagram. Pra quem perdeu eu falando no começo, somente hoje tem um brinde mega especial pra quem fizer compra no site. Se você quer ver, fica aí que eu já vou mostrar de novo pra vocês não perderem, tá? Depois que eu coloquei o cursor,
a gente ficou com esse resultado aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar na tela do YouTube, depois eu mostro no Instagram. Então eu viro aqui, ó. Aí dá pra todo mundo ver. Pronto. Então a gente ficou assim, ó. Aqui, forro de frente com forro, um zíper. Aqui as duas partes principais, frente com frente, outro zíper. E aqui, outra parte de forro de frente com forro. O que eu vou fazer? Colocar prendedor, alfinete em toda a volta, tá? Eu sempre começo organizando aqui, ó, no zíper. Estou com o meu dedo na parte principal com manta, venho e jogo e empurro o dentinho do zíper para o lado do forro, tá? A dúvida aí que muito iniciante tem. Ah, quando eu for fechar a peça, para que lado que eu empurro o zíper? Lado do forro, tá bom? Aqui, ó. Então, sempre ajeita primeiro onde é a pontinha do zíper, tá? Aqui onde é só tecido do forro, eu vou colocar alfinetes. Ai, não tem mais aqui, cadê? Aqui. Pronto. O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou começar aqui no forro, deixo aquela abertura para desvirar. Em qualquer um dos lados, não tem um lado específico, qualquer um dos lados do forro. Deixa essa abertura. Vou começar costurando aqui, passa a costura reta aqui direto, costura esse forro direto, vem a lateral e finaliza aqui, certo? E assim a gente já vai pros finalmente. Peça linda de fazer. E ela fica muito fofa, diferente do tradicional, né? Modelinho aí um pouco diferente. Então, aqui, ó, costurinha, máquina doméstica, dá pra fazer tranquilamente essa peça, tá? Sem nenhum problema, pode usar a agulha número 14. Largura do ponto em 3,5 e manda ver. Gente, chegou manta no site, viu? Quem tava esperando chegar, manta R1 e R2, chegou. Pronto. Tiro aqui os alfinetes. Vou cortar os excessos, rabicozinhos de zíper. Pronto. Antes de desvirar, vira aqui, ó, vê se pegou tudo, porque às vezes a gente costura um pouco torto, né? Então, dando tudo certo, a gente aqui pela abertura, vamos achar o primeiro cursor, abre o zíper. Aí você coloca a mão aqui, acha o segundo cursor, abriu e, ó, minha mão chegou aqui, vira tudo pro lado direito. Nesse forro onde a gente deixou a abertura, a gente vai agora fechar aqui, ó, colocando as duas pontinhas pra dentro, deixando bem retinho, passa uma costurinha aqui, escapou a linha. Aí. Pronto. Colocamos forrinho pra dentro. Acertamos o zíper. Deixa eu ativar os comentários aqui. Instagram. Coloca o outro ladinho. Então, ele fica assim. Você vai no ferro de passar, passe o ferro. Deixa eu acertar esse cantinho aqui. Certo? E aí, tcharam! Que vai... Aí ela dobra bem no meio, tá vendo? Tá? Ó, fica assim. Aí aqui, ó, vocês vão marcar aqui, eu vou pôr, lógico, embaixo da... Eu ia falar abelhinha, da corujinha. Um botãozinho, marca bem o meio, coloca um botãozinho aqui. Aí depois que colocou, você fecha bem certinho. Vê onde esse botão está encostando aqui, marca, abre o zíper e coloca aqui pro lado de dentro, entendeu? E aí... Pronto, minha gente. Deixa eu pegar um.
um alfinete. E ficou a coisa mais linda. Rapidão, hein? Rapidão, rapidez. Olha, olha. Que lindinho. Achei que esse zíper Tiffany aqui, ó, deu um destaque top na peça. E o estojinho está pronto. Muito rápido de fazer. Simplesinho, fácil e diferente, tá? O valor de venda que eu deixo para vocês venderem aqui essa peça, se for com tecido digital, igual o que eu estou usando, por exemplo, é uma estampa de tricoline digital, você pode vender a R$45, tá? De 45 a 50 reais, se for tecido digital. Se for tricoline normal, de 35 a 40 reais, certo? E quem fizer a aula, né, quem fizer o estojinho, posta lá no meu grupo do Facebook para mim ver. O grupo é Costura Criativa para Iniciantes por Aline Rogério. Esse é o grupo do Facebook, certo? Beijo grande para vocês. Deixa eu finalizar aqui o YouTube primeiro.